Por que o Nathaniel, né, o Nathaniel Rothschild, ele fez um comentário dizendo que se a Rússia ela se impor na Ucrânia, acaba toda a nova ordem mundial? Simplesmente porque a Rússia, ela seria um exemplo para várias outras nações soberanistas, né? E entre elas a China, que, né, a China também é uma nação soberanista, e por conta desse conflito de interesses que existe no cume da montanha, onde os cartéis financeiros querem mandar mais do que esses líderes, né? Líderes fortes, o Putin, o Xi Jinping, Bolsonaro, o Donald Trump vai acabar voltando para o poder, não é? Então o que acontece? Quando existe o confronto, quando esses líderes fortes, digamos assim, entram então em embate direto contra esse poder que quer escravizar aí a humanidade. Então, quando um deles, digamos assim, ele desbrava e vai conseguir sucesso, como é o caso russo, porque o Nathaniel disse então que acabaria a nova ordem mundial? Simplesmente porque todos os outros vão avançar também, todos os outros soberanistas, né? Digamos assim que eles vão colocar o seu poder soberanista contra a nova ordem mundial dentro dos limites a que cada nação está estabelecida. Então a China, ela viria para cima de Taiwan, está alegando um vazamento da inteligência russa. Por quê? Deixa eu tentar explicar. As nações soberanistas já entendiam que os financistas iriam sacrificar o seu próprio mercado financeiro para poder fazer o grande reset, ou seja, o dólar como moeda de reserva estava então contaminado, né? Obviamente isso. Então o que aconteceu? Segundo a minha visão, esses três grandes soberanistas, que na época tinham o Trump como governo dos Estados Unidos, né, o Vladimir Putin e o Xi Jinping, eles vieram, né, numa espécie digamos assim, de acordo global, muito parecido com o que aconteceu lá no final da Segunda Guerra Mundial, que foi a reunião de Yalta, o encontro de Yalta, naquela época, Churchill, Stalin e Roosevelt. Eu acredito que nos tempos atuais, Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. O que eles fizeram? Eles dividiram o mundo em quintais geopolíticos, né? Ou seja, aquela história do livro do Coronel Fontenelle, a zona de retaguarda, né? Só que num aspecto muito mais amplo. Então tá lá, ficou decidido a zona de retaguarda norte-americana, a zona de retaguarda russa, a zona de retaguarda chinesa, ou quintal geopolítico dessas três grandes potências. Então, com o fim da nova ordem mundial, o mundo ele passaria a ser uma ordem tripolar, e não mais um mundo unipolar governado pelos financistas que estão aí tentando desesperadamente dominar o mundo, e agora eles estão sofrendo um revés, não é? E o fato deles avançarem desesperadamente e assustarem as pessoas comuns, né, se colocarem aí à vista até pelas pessoas menos avisadas, menos preparadas, né, que elas passam a achar que tem alguma coisa estranha, isso significa o desespero dessa trupe de financistas ali do cume da montanha, então, em vindo com toda a pressa para dominar o mundo, sendo que o planejamento deles era algo de mais longo prazo. E eles precisavam desse longo prazo, por quê? Porque eles teriam que ter gerações aqui na Terra de pessoas que não estivessem mais preparadas culturalmente, filosoficamente, né, ideologicamente, militarmente, a enxergar então a dominação dessa gente, né? Quando eles adiantam o processo, eles colocam tudo a perder. E por que eles adiantam o processo? Eles adiantaram o processo porque eles perceberam que uma força contrária, muito poderosa também, junta se reergueu, ou se ergueu, que é a nova ordem mundial, esse mundo tripolar, e já dividido entre os grandes, né? Já dividido, e o próprio ouro foi, de uma certa maneira ali, digamos assim, foi pego, vou usar essa palavra, foi usurpado. Por quê? Porque a gente sabe que a moeda de troca ali, o dólar, ela simplesmente vai virar pó em não muito tempo, não é? Então, partindo dessa premissa de que eu acredito nisso, né? Eu acredito que a nova já dividiu o mundo, e por isso que a nova ordem mundial veio num contragolpe aloprado, em que eles trocaram
uma eleição já certa do Donald Trump por um golpe pesado, uma maracutaia muito pesada, que todo mundo sabe o que eu quero dizer aqui. Eles adiantaram também aquela estratégia do bichinho, lá em março, jogaram na China para queimar o filme da própria China. Então agora eu peguei uma matéria muito importante, né, do blog TOT3126, novamente, um blog muito interessante. E essa matéria é um pouco da visão chinesa sobre esse momento do conflito, porque eu acredito que os chineses devem estar pensando assim, bom, se o Vladimir Putin ele está conseguindo um certo sucesso, então está chegando a nossa hora, né? A hora da China também avançar e vir para cima do nosso quintal geopolítico, da nossa zona de retaguarda, mais ou menos isso, né? A China, vindo para cima, com uma vitória russa, destrói completamente a nova ordem mundial. E na própria capa da The Economist, que é uma revista controlada pela dinastia Rothschild, a mais poderosa da nova ordem mundial, tem o Xi Jinping e o Putin na capa, e o título em inglês é Alternative Order, uma ordem global alternativa, algo parecido com isso. Ou seja, o Oriente, né, está virando um novo eixo do mundo. E tem já historiadores dizendo isso, né? Partindo do princípio que a Rússia não está tão isolada com as sanções quanto a máquina de propaganda da nova ordem mundial quer que a gente acredite, significa que o Vladimir Putin vai obter vantagem em meio a essa disputa. Porque todo esse conjunto de sanções é um tiro, está sendo um tiro no pé da própria América, do próprio Ocidente, né? Dos próprios europeus e dos Estados Unidos. Tanto que o europeu é uma sanção manca, né? Porque como é que ele vai deixar de comprar gás e petróleo da Rússia? Ele morre, né? Ele fala, ó, eu vou fazer uma sanção aqui em casa contra a minha mulher. Não vou comer mais nada que ela faz. Aí, se eu não tenho condição de comprar fora, de comer fora, como os europeus não têm como importar o gás de outro lugar, então eles morrem, né? Eu morreria de fome. É tipo uma coisa burra, né? É literalmente para destruir o próprio Ocidente, destruir as suas próprias nações. E uma hora mais cedo ou mais tarde o povo vai entender esse tipo de coisa. Que não existe sanção contra o Vladimir Putin. O que existe é um tiro no próprio pé dado pelo Ocidente, por esse palhaço Joe Biden, né? Que é o marionete desse poder financeiro, está tentando, então, desesperadamente impor o grande reset à humanidade, e não vão conseguir. Eu vou ler a matéria. A matéria fala, então, sobre essa suposta invasão que a China fará a Taiwan no outono do hemisfério norte, que seria de setembro a dezembro. E quem está alegando isso é a própria inteligência russa, o FSB. Vamos lá, vamos ver a matéria? Um suposto vazamento de inteligência russa diz que Xi Jinping planejou uma invasão de Taiwan para o outono no hemisfério norte, entre setembro e dezembro, né? Um cenário de conflito da Ucrânia se repete, mas desta vez no quintal da China, sobre a independência de Taiwan. A China tem planos de invadir Taiwan no próximo outono, informou a rede Al Jazeera em um tweet citando a Newsweek em um documento de inteligência russo. Os comerciantes estão tratando o relatório com ceticismo. Observa o FX Street sobre as últimas notícias sobre um suposto documento de denúncia da inteligência russa. Ou seja, o Xi Jinping e sua tropa ali, o seu grupo ali, o Partido Comunista Chinês, eles já estão entendendo que até o começo do outono o Vladimir Putin já deve ter, então, resolvido a situação na Ucrânia. Essa luta vai vir para o quintal chinês em determinada hora e para o brasileiro também, né? Eles virão para cima da Amazônia também. Obviamente que se o Xi Jinping obtiver sucesso ali com Taiwan, junto com Taiwan caindo, cai o Biden também, vocês podem ter certeza disso. Porque depois do Afeganistão, a imagem dele ficou completamente manchada e hoje ele lambe o esgoto, né? A gente sabe que ele lambe o esgoto dentro da América. Então, se acontecer uma invasão de Taiwan pela China, e obviamente os chineses vão obter sucesso, né, toda aquela indústria de chips e nanochips, que Taiwan é a número 1 no mundo, cair nas mãos dos chineses, né,
Aí já acaba a dominação da nova ordem mundial, com certeza. E isso vai impactar na continuidade do mandato do Joe Biden. Aí, vocês lembram daquelas auditorias que eu venho dizendo, que eu venho falando há um bom tempo? Aí elas têm plena legitimidade e credibilidade para ganhar a luz do dia. Então tá aí, né? Mais uma análise bem interessante sobre como a China está enxergando todo esse momento, né? Então, literalmente, a gente pode afirmar aqui que existe uma névoa, né? A gente não sabe quem é que vai efetivamente bater esse jogo de buraco, né? Vamos comparar com um jogo de buraco. Quem vai bater o jogo? Se a nova, usando aí a China e a Rússia, na aliança usando esses dois grandes soberanistas, não é? Ou a própria nova ordem mundial, que tem a seu favor o domínio cultural do Ocidente, a máquina de propaganda gigantesca, né, a grande meretriz, né, e também muito dinheiro para jogar a humanidade contra a própria Rússia e, dependendo da situação, também vão usar contra a China. Não tenham dúvida de que, se a nova ordem mundial for bem sucedida, o corredor AAA também aqui, infelizmente, pode acabar caindo na mão dessa gente também, porque sozinho, o Brasil sozinho não tem condições de defender militarmente aquele território. De uma certa maneira, o que pode acontecer? Aquela situação que o ministro Onyx Lorenzoni disse há 2 anos e meio atrás. Vocês vão entrar para roubar aqui? Vão, mas vocês não vão sair. Valeu, pessoal!